Bom, primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente falar sobre os dados que têm saído essa semana e a discussão que foi o contingenciamento. Eu fiz um vídeo essa semana, está disponível aqui no meu canal do YouTube, realmente pode parecer um tema complexo, né? Alguns anos atrás ninguém nem ouvia falar sobre isso. O relatório bimestral de receitas e despesas. A cada 2 meses o governo solta esse relatório. Mas e aí? Legal, e eu com isso? E eu na rua com isso? Como é que funciona isso para mim, né? E funciona e te afeta diretamente, positivo ou negativamente, a depender de como isso é feito. Alguns economistas, como por exemplo Felipe Salto, que é da Warren, que eu o respeito muito pelas suas opiniões também, e ele falou que eles demoraram muito para entender esse relatório de receitas e despesas, porque o governo mudou a forma como se comunicou, tentando, digamos, deixar mais difícil a leitura, mostrando que aqueles 15 bilhões que eles bloquearam, né, congelaram do orçamento, seriam suficientes. Não foi suficiente, o mercado percebeu isso, o dólar já está acima de 5,60 novamente, nesse exato momento, o índice futuro brasileiro subindo 0,3, o dólar caindo 0,2, mas ontem, essa semana toda voltou a subir, 5,62, o dólar voltou a bater, eu vou colocar aqui o gráfico para vocês daqui a pouco. Então, explicar como isso interfere o nosso dia a dia. Sem mais delongas, vamos lá, então, vamos compartilhar aqui a tela com vocês, primeiro de tudo, para entender como é que está hoje em dia, agora nessa manhã, os mercados, eles estão esperando os dados que vão sair dos Estados Unidos de PCE, tá? PCE, que são o principal dado de leitura de inflação americana. E é bem provável que os Estados Unidos, no mês de setembro, comecem a cortar a sua taxa de juros, tá? Os mercados agora estão subindo na expectativa desses dados que vão sair. Bitcoin também subindo quase 3% aqui. E as moedas basicamente estáveis frente ao dólar, esperando esse dado. Por que é importante sobre isso? E aqui tem os dados do calendário que vai sair, dá uma olhada, às 9h30 saem os dados de inflação dos Estados Unidos e às 10h30 vão sair os dados brasileiros. E por que é importante isso rapidamente, já fazendo o link com as contas brasileiras? Se os Estados Unidos cortam juros, eu sempre explico isso e faço questão de frisar porque é importante. Se ou quando os Estados Unidos cortam juros, você tem uma demanda menor de dólar. Por quê? Porque hoje, com juros mais altos nos Estados Unidos, os Estados Unidos sendo considerado risco, digamos, o mais baixo, você compra dólares para comprar, digamos, título público americano. Quanto mais baixa a taxa de juros nos Estados Unidos, menor a demanda por dólar. Portanto, maior pode ser a entrada de fluxo de moedas estrangeiras, fluxo de dólar no Brasil ou nos países emergentes. Mais entrada de dólar aqui, porque se nos Estados Unidos os juros estão baixos e aqui está mais alto, ou no México, ou na Colômbia, ou na Indonésia, onde quer que seja, você tem o chamado carry trade. Ora, eu não vou investir nos Estados Unidos porque os juros estão baixos, então eu posso investir em outros países. Isso traz um fluxo de dólar nesses países emergentes, o que pode valorizar a moeda local, no caso aqui seria o real. Em contrapartida, se a taxa de juros nos Estados Unidos continua muito alta, o que acontece é que você tende a investir seu dinheiro nos Estados Unidos comprando título público americano e tirando o dólar daqui, e o real pode desvalorizar. Esse é um cenário. Claro que tem toda a parte doméstica, que está deteriorada, que é o que a gente vai falar agora. Então é importante analisarmos que, conforme os dados da economia americana vêm saindo, e eles vêm mostrando que a economia está desacelerando, isso faz com que, se a economia americana está desacelerando, abre possibilidade do Banco Central começar a cortar os juros, bem provável que em setembro, isso é precificado pelas curvas, você consegue olhar a probabilidade que o mercado está precificando de corte de juros, e hoje está basicamente quase 100% em setembro, não é na reunião da semana que vem tem reunião do Copom, o Brasil, reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e dos Estados Unidos. É bem provável que os Estados Unidos ainda mantenham as taxas de juros na quarta-feira que vem e só em setembro comece a cortar a taxa de juros. Então, isso é importante para nós analisarmos conforme os dados vão saindo e mostrando uma desaceleração da economia americana, abre espaço para o governo dos Estados Unidos cortar a taxa de juros, ou melhor, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, cortar a taxa de juros. Quando ele corta a taxa de juros, pode ser um fator positivo para o real e para as moedas
emergentes. Portanto, é extremamente importante. Ontem saíram dados do PIB americano. O PIB trimestral veio acima do que o mercado esperava, mas uma série de outros dados ao longo dos últimos dias vieram piores, mostrando desaceleração da economia americana. Então, já há, assim, uma grande expectativa de possibilidade de corte de juros nos Estados Unidos ainda esse ano. E isso poderia ser benéfico para o real, mas a gente tem que olhar o cenário doméstico, que ele é complicado. Curiosidade também, a Rússia subiu a taxa de juros para 18%, subiu em 2 pontos percentuais hoje, tá? E a inflação na zona do euro, ela permanece estável em 2,8%. Então é bem provável também que na zona do euro comece a cortar juros. Isso poderia ser benéfico para o real em caso de responsabilidade das contas públicas, coisa que a gente não tem. Então hoje nós estamos vendo o real que nos últimos dias ele realmente se depreciou. Perdeu bastante valor ao longo dos últimos dias. Vamos lá, a gente vê aqui o real. Esse pico aqui foi quando o primata não parava de abrir a boca. Depois ele falou que cuidaria das contas, obviamente falou da boca para fora, a gente sabe disso. Tanto é que o dólar caiu numa confiança infantil do Lula, mas a verdade é que essa alta foi realmente muito expressiva. Tinha um conceito, digamos, que na minha opinião foi até mais do que eu achava que iria. Caiu de volta para 5,40 e já está de volta em 5,63 agora o dólar. Então, subiu com muita força, o real apreciou um pouquinho nesses dias e voltou a perder valor novamente, tá? Então, a gente tem que olhar o fator doméstico aqui. Legal, e qual é esse fator doméstico? É isso que a gente vai falar dele agora. Pois bem, vamos lá no fator doméstico. Quero que entendamos aqui uma coisa simples. O governo tem um orçamento. Esse orçamento de 2 trilhões, 200 bilhões e alguma coisinha. Desse orçamento de 2 trilhões e 200 bilhões de despesas, 90% do que o governo tem que gastar são as chamadas despesas obrigatórias. O governo tem que pagar aquilo. Salários, previdência, bolsas famílias, BPC, que é benefício de prestação continuada, todos os gastos obrigatórios para manutenção da máquina pública. E olha que desespero, 90% do que o governo gasta já são gastos obrigatórios. E esse governo vem aumentando os gastos obrigatórios, com contratação de mais funcionalismo público, aumentando os salários bem acima da inflação na canetada, sem aumentar a produtividade. Isso é mais gasto público, porque quando você sobe o salário mínimo, você sobe de aposentados, de pensionistas, dos beneficiários dos bolsas, dos programas do governo. Portanto, mais endividamento. Mais endividamento pressupõe desvalorização do próprio real, tá? Então, vamos lá. O que acontece é um primeiro ponto. O Temer tinha mudado uma regra que o PT tinha implantado lá atrás no seu primeiro governo e que voltou a implantar agora, que é o quê? O salário mínimo corrige por um dado de inflação, INPC, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores. Ou seja, você tem uma correção do salário mínimo acima da inflação. Aí você olha e fala, bom, isso é bom. Isso é bom se você aumenta a produtividade. Se você não aumenta a produtividade, a gente tem, no Brasil hoje, 40 milhões de pessoas que produzem e sustentam os outros restantes. São 20% da população que sustenta o restante. E o restante sustenta, eu estou falando, sustenta o governo, sustenta os funcionários públicos, sustenta os aposentados. Quando eu falo sustenta, é porque é por meio dos impostos arrecadados que o governo consegue pagar os programas de beneficiários, os salários dos funcionários públicos e etc, e etc. Portanto, é sim uma disfunção muito grande, onde apenas 20% consegue produzir, pagar impostos para sustentar o restante do Estado. É impossível que isso funcione. Pois bem, e esse dado saiu na semana passada, segundo o IBGE, 43 milhões de pessoas que são da iniciativa privada, funcionários registrados ou autônomos. Você tem ali, de resto, muitos que vivem do próprio Estado, certo? Beleza, são 50 milhões, mais de 50 milhões de pessoas que vivem de programas familiares, mais de 12 milhões de funcionários públicos, quando você tem 100 milhões da população economicamente ativa. Portanto, não tem como isso funcionar. Então, voltemos aqui. Eles mudaram a regra, o Temer mudou uma regra,
em que o Lula tinha implantado, em que o salário mínimo corrigia bem acima da inflação. Legal. Sem aumentar a produtividade, logo mais essas pessoas vão ser mandadas embora. Ou o Estado continua se endividando, que é o que está acontecendo. Ótimo. E aí, como a variação do salário mínimo ela é inflação mais um valor do crescimento do PIB de 2 anos antes, esse governo intervencionista por completo intervém injetando dinheiro na economia e, injetando dinheiro na economia, ele estimula o consumo no curto prazo, injetando capital de precatórios, que isso sempre foi feito, aumentando o salário mínimo e dando mais poder de compra no curto prazo para as pessoas, estimulando empréstimos, o endividamento das famílias e das empresas, essas pessoas consomem e o PIB cresce. Então o salário corrige muito mais do que acima da inflação. O PIB cresce no curto prazo por essas intervenções e aí, basicamente, você tem uma correção do salário mínimo que ela é sempre acima da inflação. E quando isso acontece, se isso acontecesse por livre oferta e demanda, que o mercado está aquecido por aumento de produtividade, mas isso não vem acontecendo. A produtividade no Brasil está estagnada há 35 anos. Eu já fiz um vídeo mostrando os dados do IBGE sobre isso. Então, quando o governo traz novamente essa regra, ele está se endividando porque o aumento do salário mínimo aumenta o salário dos aposentados, dos pensionistas, dos beneficiários dos programas, dos funcionários públicos. E tem também as despesas com educação e saúde, que elas são indexadas à receita. Então, o governo aumenta o imposto. Quando o governo aumenta o imposto, aumenta a arrecadação. E ao aumentar a arrecadação, ele é obrigado a aumentar os gastos com saúde e educação. Então, ele nunca vai conseguir cortar esse gasto com essa regra. Precisa mudar a Constituição para isso. E, obviamente, ele não quer. O primata, obviamente, não quer e vai continuar com o seu endividamento. Isso ele já falou abertamente. Pois bem, quando o Brasil se endivida frente ao PIB, ele precisa oferecer maiores taxas de juros para que o investidor local ou estrangeiro tenha predisposição em emprestar dinheiro para o governo. Por que você financia o governo se ele está se endividando mais e mais e mais? Ora, porque ele te paga uma taxa condizente com aquilo que você está disposto a receber. Então, a taxa de juros futura, que é o que leva, é o proxy que mostra quanto que o governo e as empresas precisam pagar para atrair capital para ele, continua subindo, por mais que a Selic caia ou se mantenha estável. Dito isso, a gente consegue... vou até mostrar aqui para vocês essa curva de juros futura que obriga o Brasil a gastar mais em juros para atrair capital. Vamos olhar aqui a curva de juros futura em 2024. Olha como subiu. Isso aqui é começo de 2024. Olha a alta expressiva que tivemos, né? Ou seja, o governo precisa pagar mais taxa de juros. No caso, agora está o título público com vencimento de 10 anos pagando 12,24 para conseguir atrair capital. E por que isso? Porque o governo está, obviamente, aumentando seus gastos, o endividamento sobe, e ao subir o endividamento, você tem um risco maior ao emprestar para alguém que é mais endividado e que não está disposto a cortar os seus gastos. Então, fiz todo esse preâmbulo para falar, voltamos ao orçamento. 90% do orçamento tem um gasto carimbado. O governo tem que gastar isso já, os gastos dos gastos totais, 90% é para manter a máquina pública funcionando, gastos obrigatórios. Sobra 10% para os chamados gastos discricionários, que são os gastos não obrigatórios. Investimentos que o Brasil vai fechar esse ano, segundo o próprio FMI, com 15,9% de investimento sobre o PIB, quando a média dos países emergentes é por volta de 20%. Ou seja, os investimentos, que é o chamado formação bruta de capital fixo, um componente importante do PIB no Brasil, é muito mais baixo do que os países emergentes e vem caindo, obviamente, por tudo isso que a gente vem falando e por todas essas ideias retrógradas do primata que a gente está falando, né? Só que o que acontece? Como ele vem subindo o salário mínimo, e fiz essa explicação do salário mínimo justamente por isso, para mostrar que o aumento do salário mínimo aumenta toda a cadeia de gastos obrigatórios para manutenção da máquina pública e você não está aumentando produtividade. Então, esses 90% que compõem hoje os gastos obrigatórios do governo está subindo. 91, 92, 93. E segundo consta, em poucos anos, por volta de 2030, nesse mesmo andar da carruagem, a gente teria 100% dos gastos para manutenção da máquina pública inchada e ineficiente. Não sobra nada para investimentos.
Nada, não sobraria nada para investimentos. Então, o que acontece? O que o governo vem fazendo ao aumentar esses gastos públicos, a manutenção dos gastos obrigatórios, é diminuir o espaço dos gastos discricionários. Então, você tem aqui o gasto total, né? E 90% aqui são os gastos obrigatórios. Sobra isso aqui para gastos discricionários. Se ele aumenta isso aqui, vai espremendo os gastos obrigatórios, não sobra mais espaço, né? Até que ultrapassa os 100%, ele não tem mais dinheiro para manutenção da máquina e, obviamente, é quebradeiro. Então, o que acontece? Só que saiu uma matéria ontem, muito interessante, mostrando que, do total que o governo tem para cortar, quantos são os gastos obrigatórios? 2 trilhões. Vamos compartilhar aqui com vocês para não achar que é ideia minha. Vamos lá, então. Vamos olhar aqui. Então, o governo congelou os 15 bi entre contingenciamento e bloqueio, que eu já expliquei no vídeo dessa semana o que é. Vamos olhar na parte de despesas. Despesas primárias obrigatórias aqui. Na avaliação do segundo bimestre de 2024, elas foram de 2 trilhões. E agora subiu para 2,02 trilhões. Então, despesas obrigatórias subiram. Olha as despesas primárias que incluem as discricionárias. Se 2,02 trilhões são as despesas obrigatórias, sobram aqui 200 bilhões para as despesas discricionárias, que está aqui embaixo. Despesas discricionárias do Poder Executivo, que estão aqui em 200 bilhões. Então, o governo tem que gastar 2 trilhões para manter a máquina pública e sobram 200 bilhões para investimentos. Obviamente, ele, aumentando as despesas obrigatórias, como vem crescendo aqui, ó, de 2 trilhões para 2,02, o que acontece é que ele diminuiu as discricionárias de 208 para 200, certo? Se eu aumento a obrigatória, eu só posso, e a obrigatória eu não posso mexer, muitas delas precisam mudar a Constituição, você diminui o espaço para os gastos discricionários e não sobra mais nada para você investir. E isso vai apertando os gastos discricionários, que é o que vem acontecendo. Só que tem um ponto. Segundo uma matéria de ontem, da própria Broadcast, o governo, desses 200 bi de gastos discricionários, o governo tem apenas 65 bi, dos 200 bi, sobram apenas 65 de espaço para cortar. Por quê? Porque ele só pode cortar as despesas que não foram empenhadas ainda, que já não estão, é como se fosse, já não estivesse garantido. Olha, eu já te prometi essa despesa, está aqui esse dinheiro disponibilizado. Dos 200, 135 já estão empenhados. Sobram 65 bi apenas para cortar. Dos 65 bi, o governo cortou 15, que é insuficiente, porque já nesse relatório que vocês estão vendo na tela, já mostra um crescimento de 30 bilhões acima do que a regra do arcabouço ou do calabouço fiscal permite que o governo gaste. Ou seja, o governo já ultrapassou, já dito no relatório, em 30 bilhões. E ele cortou 15. Só que ele também não cortou 15, que é o que eu mencionei, o Felipe Salto, economista da Warren, que explicou muito bem numa entrevista que ele deu para a BMC News, em que ele mostrou que as receitas do governo, aqui em cima na parte de receitas, elas foram majoradas. Ou seja, o governo aumentou uma receita projetando algo que ele vai receber que depende da aprovação do Congresso e que não estão sendo aprovadas. Então, que esse corte, sem majorar as despesas, as receitas, o corte em si está na casa dos 12 bilhões. 11,8 para ser exato. Só que 11,8 bi é o que ele efetivamente vai cortar, só que ele já ultrapassou a regra que ele mesmo definiu do arcabouço fiscal em 30 bi. Portanto, é o que eu venho falando há muito tempo, não tem ideologia, tem uma lógica clara matemática. O arcabouço fiscal é inexequível. As contas não fecham e não vão fechar. Eu não estou falando que o Brasil vai quebrar. Eu não estou falando que vai quebrar agora no ano que vem. Mas o endividamento frente ao PIB vai continuar crescendo. E esse endividamento crescendo leva a uma desvalorização da moeda, leva a curva de juros mais alta, leva a manutenção de juros mais alto. É impossível que isso não aconteça. Claro, eles podem ir na canetada, mas aí a curva de juros futura, a moeda vai desvalorizar.